Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Podemos abrir a palavra do Senhor em 1 de Samuel, capítulo 17. 1 de Samuel, capítulo 17. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aproveitando que estamos em pé, estamos de pé, já vamos ler a palavra do Senhor, o versículo 32. E diz assim o versículo 32, que Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Obrigado. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos sentar, igreja. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio que Ele me dá de poder estar aqui essa noite, para junto com os irmãos ouvirmos a palavra do Senhor. Eu quero, amados irmãos, dizer obrigado também, não somente ao Senhor nosso Deus, mas também ao pastor da igreja, que nos abre a porta para nós estarmos aqui, o pastor Fernando. Nos conhecemos já há alguns anos já. É uma alegria poder ser honrado de poder voltar a esta igreja esta noite. Aleluia. Agradecer também ao presbítero Júnior. O presbítero Júnior era um dos nossos presbíteros ali na igreja onde eu sou pastor, ali na igreja de Limerick, junto com o irmão Emerson, que está aqui também, grande cantor, e o presbítero Edevaldo também, as respectivas esposas. E ser convidado é uma honra muito grande. Eles mudaram para cá, mas continuam não só irmãos, mas continuam meus amigos, e temos muita comunhão. Ainda esses dias atrás, já teve, acho que alguns dias lá, que eu vim para uma conferência de uma igreja inglesa aqui em Dublin, e acabei me hospedando com eles. Havia lá uma proposta de hotel, proposta de outras pessoas inglesas que iam me hospedar lá, mas eu falei: não, eu tenho uma família aqui, e fazia tempo que eu não vinha, então eu fiquei com eles. Foi uma bênção muito grande, e poder estar com eles novamente é uma bênção muito grande. E também rever a irmã Margarida, o esposo, o irmão Cesernando, é uma bênção muito grande. Poder ver os diáconos, né, que estão ali, que estão aqui na casa do Senhor. Uma alegria muito grande. Era para eu ter vindo com algumas pessoas lá da minha igreja, mas houve contratempos para nós não estarmos juntos aqui. Um dos principais era o diácono Márcio, que vinha junto para cantar. Tínhamos marcado para cantar o hino que a irmã cantou: insisto, não for amor. Já tinha ensaiado já com o diácono Márcio para cantarmos. Cantamos junto para o sábado passado, preparando para hoje. Mas ele, uns dias atrás, o carro dele foi acidentado, e o seguro, a seguradora da pessoa que bateu no carro dele, ficou de pagar. E providenciou um carro extra, né, para poder andar com ele, um carro de 2014, inclusive, novo, zerado. E ele alegre, ele está esperando vir com esse, porque não deu ainda, o seguro não liberou o dinheiro para ele comprar um carro dele mesmo. Mas ontem ligaram que ele devia devolver o carro, porque já foi fechado, já preparado o valor para ser passado para ele. Ele ficou acho que umas 2 semanas com esse carro, e justamente hoje que vinha ele teve que devolver ontem à noite, ontem no final da tarde. Aí hoje ele está sem carro, aí não deu. Aí o diácono Alain e a esposa vinham também, mas houve um outro motivo. O diácono Fernando e a esposa e os filhos também vinham, mas também não deu, porque amanhã as irmãs todas estão convidadas para ir para Waterford, onde tem um congresso, e aí 2 viagens longas também. Mas Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão comigo aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu falei, eu vou. Eu fiz questão de vir de ônibus, na verdade, porque Deus me tem dado graça de andar num carro grande lá, uma Zafira de 7 lugares, mas eu falei, gosto de descansar e os outros dirigir, sabe? Uma viagem longa dessa daí, eu falei, eu vou sentar no ônibus, o motorista dirigir.
Aí eu vim de ônibus. E foi de Deus também, porque quando saí de casa, estava no ponto de ônibus, de repente parou um táxi. E ele falou, vai para onde? Para o centro? Que eu moro em Duradoira, uns, deve ser quantos minutos? 5 minutos para o centro, sei lá. Aí ele falou, vai para o centro? Eu falei sim. Mas não, eu estou esperando o ônibus, eu não vou querer pagar o táxi. Ele falou, não, eu te levo lá, onde o senhor vai, de graça. Glória a Deus. Aí eu entrei no cara, ele falou, o senhor é pastor, não é? Ele me conhece? Eu falei, sou um pastor. Aí começou, não, mas Deus tem que fazer alguma coisa. E começou a chorar, sem lágrimas, não estou falando de chorar lágrimas, mas começou a falar da vida. Minha vida não está bem, não sei o que lá, olha o que está acontecendo aqui, não sei o que lá, mas por que o mundo parece que o diabo toma conta, e por que Deus permite o diabo e tal? E aí, já partiu dali, eu comecei a falar de Jesus para aquele homem. E aquele trânsito todo, aquela hora das 5 da tarde, em vez de 5 minutos, acho que levou uns 20 minutos ou mais. E deu para o taxista chorar e ouvir o evangelho. E o taxista foi comigo até lá onde para os ônibus que vêm para Dublin. E ali parado, ouvindo a palavra. E ficou marcado de novamente eu poder encontrar-me com ele para ajudá-lo. E ali foi... Deus deu graça. E vim no ônibus. E Deus me usa desse jeito. Já tem um ônibus de 70, dali do centro para cá, já tinha uma senhora da Lituânia, sentada do meu lado. Inclusive tem um jovem vosso vizinho lá, como é que chama? Que estava comigo quando você foi me buscar de carro. Matias. É um jovem que mudou de Dublin para cá. Matias. Congrega na Vineyard. Matias. Aí ele me ouviu falar de Jesus para essa senhora. Ele falou, é crente, só que eu estava falando inglês com a Lituânia, né? Ele falou, é crente, mas quando o Júnior me ligou, eu já falei, alô, tudo bem, não sei o que lá, estou aqui no ônibus e tal, e já puxou para cima e para cá. Falou, o senhor é crente? Brasileiro? Parece que eu até respondi que sim, nem expliquei depois que eu sou africano, não dá nem tempo. Eu ouvi o senhor lá falar de Jesus, sabe? Então eu estava falando de Jesus. Amados, eu vivo assim, a minha vida é essa. As pessoas que não me conhecem, tanta gente pensa tanta coisa, mas eu sou tão simples. As pessoas não sabem a vida da gente. Eu vivo só para Jesus. Amém, igreja? Vocês estão fazendo uma vigília hoje aqui. Lá na nossa cidade lá, tem os irmãos agora que estão orando por nós aqui. Estão no monte. Nós todos os dias estamos subindo no monte. Igual fazíamos lá em Tchum, lá, com os meninos lá. E quantas bênçãos, hein? Valores financeiros, em coisas extraordinárias. Eu lembro que o diácono Carlos, ele falou, pastor, ora por mim para terminar a casa lá no Brasil. E lá no monte, nós oramos, pastor. Ele foi trabalhar no frigorífico, oramos para Deus abençoar. Clamamos ao Senhor, Deus, abra a porta, abençoa. Mas nem sabíamos como ia acontecer. Ele foi trabalhar no frigorífico, nunca abriu lá a vaca, lá ele trabalhar, parece que matava. Eu não entendo muito de frigorífico, parece que tem lugar de matar, tem lugar de tirar osso, tem lugar de não sei o que lá. Ele estava no lado de matar. Aí no que ele matou, achou uns trem, diz que é uns trem no fígado, ou no rim, ou não sei aonde. Uma pedra. E ele mandou para o Brasil. Porque perguntou para o irlandês, o encarregado lá, isso aqui, falou, joga fora, não vi nada. Mas ele falou, acho que alguém falou para ele, isso é importante no Brasil. Ele mandou para o Brasil. Ele foi um manso de dinheiro. O pastor, toma só um pouquinho aqui, a maior parte está lá no Brasil. Ele depois mostrou a foto da casa, terminou. E hoje ele está lá, já acho que vai um ano que ele voltou. Terminou. Fez o churrasco, churrasqueira, quintal. Deus faz, no monte. Uma outra irmã lá estava de carro, um carro veio de trás e pum, bateu. Ela tinha falado com o pastor, eu quero abrir um negócio lá no Brasil, quero abrir uma loja. Olha por mim, pastor. E nós orando, chorando. E o cara bateu, a traseira dela não machucou, parece que teve somente umas dorzinhas assim, mas passou. Passou um tempo, a seguradora ligou para ela e falou, você tem que ser pago porque sofreu danos, não sei o que lá. A sua criança que estava junto no carro sofreu danos psicológicos, não sei o que lá. E ela recebeu 19 mil euros e a criança mais uns tantos mil euros.
E ela foi para o Brasil. É assim, a gente perde os membros depois, né? E hoje ela está lá no Brasil, lá com o negócio aberto, fluido lá. Morava em Casteblá e congregava com a gente. Um outro casal lá recebeu 14 mil. Eu fui com eles no Revenue. Chegamos lá, abriu o computador, não tinha nada. Quando olhou de novo, disse: tem 14 mil aqui para receber. Mas você não tem tanto tempo da Irlanda? Como? Nem a própria pessoa do Revenue sabia por quê, mas recebeu. Os irmãos sabem. Recebeu 14. Se eu for contar, amados, oração tem um mistério. Verdade, Pai, aleluia. Façam essas vigílias, orem ao Senhor, busquem a Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor. Quando os irmãos saíram de Limerick, não tinha frigorífico, lembra? Eu falei: não tem frigorífico, vai para Deus. Eu orei ao Senhor, eu falei: Deus, abra um frigorífico em Limerick. Senhor, abra um frigorífico. Subimos no monte clamando: pastor, um homem procurou, veio o diácono Alain do Lava Jato, disse que é um brasileiro para trabalhar no frigorífico. Eu falei: mas tem outros brasileiros, você. E está lá o frigorífico funcionando lá. O diácono Alain trabalha lá, o diácono Fernando trabalha lá e vários irmãos trabalham lá agora. Abriu o frigorífico. Está lá. E agora o homem liberou dinheiro do banco, a Irlanda, para construir um frigorífico. Porque ele abriu um frigorífico menor, mas já liberou. Ele vai construir um senhor frigorífico. Está lá já os planos, projetos. E, não vou contar tudo, aleluia. Pastor, é mistério. O Deus que nós servimos é um Deus verdadeiro. É um Deus verdadeiro. É um Deus real. Não é de brincadeira não, irmãos. Não é de brincadeira. Para muitas pessoas é brincadeira. Parece um time de futebol. Eu sou do Corinthians, eu sou do Santos. É como se fosse mais um time. É como se fosse mais um clube. Se fosse, sabe, mais um grupo de fã-clube, sabe? Mas quando você entende que é verdade, que é uma pessoa viva, que tem relacionamento, que escuta-nos, que fala conosco, que age nas nossas vidas, você começa a levar a sério. Aleluia. Ele vive. Ele nos vê. Ele nos conhece, Ele anda conosco, está conosco. Aquela palavra da promessa que eu falei quando o irmão Emerson perguntou, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Ele não nos desampara, não nos abandona. E o bom é que Ele nos conhece. Os homens não nos conhecem, as pessoas não nos conhecem. O diabo sabe de nós, mas ele distorce tudo sobre nós. Mas nosso Deus sabe. É por isso que muitas vezes, amados, eu não me esquento muito em tentar impressionar. Porque posso tentar impressionar os homens, posso tentar impressionar fulano e cicrano. As pessoas, elas sempre vão ter opinião, são independentes de pensar ou achar o que quiser achar da pessoa. Mas eu tenho que impressionar a Ele. Porque é Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta, é Ele que dá oportunidade, é Ele que tira a oportunidade, é Ele que abençoa, é Ele que... Ele. Por isso eu tenho que impressionar a Ele. Impressiona Ele com a tua fidelidade, impressiona Ele com a tua fé, impressiona Ele com a tua dedicação, impressiona Ele com o teu compromisso, impressiona Ele com o teu amor a Ele, amado, se consagrando a Ele. Aleluia! Oh, glória ao nome do Senhor. E quando Ele se alegra, Ele se manifesta, Ele te aprova. E quando Ele te aprova, Ele conta contigo, Ele anda contigo, Ele se manifesta. Eu sinto a presença do Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos orando essa semana no monte, na segunda-feira. Nós estamos orando todos os dias no ponto mais alto de Limerick. Frio, chuva, vento. É um lugar que parece o caminho do vento, porque lá de cima você vê o lado de Clare, cidade Ennis, até o mar, até Galway. Do outro lado ao redor você vê todos aqueles arredores. É um lugar muito frio, é um lugar que quando a lua estava da cor do sangue, aquela lua de sangue, nós estávamos no monte, meia-noite, a lua vermelha, o negócio medonho, a lua cheia, a lua não sei quanto, aquelas coisas, e nós estávamos no monte clamando. Segunda-feira, a irmã Paula, ela
viu, ela nos falou, pastor, uma visão terrível, mas maravilhosa. Eu vi 3 anjos poderosos, um de um lado, o outro do outro, o outro do outro, guardando a gente. Enquanto nós estamos ali orando, os anjos do Senhor estão naquele monte, aleluia. Oh, ninguém toca, ninguém mexe, oh, glória ao nome do Senhor. É assim que Deus é. Enquanto nós estamos aqui, anjos, pastor, aqui, o Senhor Jesus passeia neste lugar. Aleluia. Amém, igreja? Esse é o Deus que nós servimos. E eu ando com esse Deus já há muitos anos. Faz muitos anos. E eu procuro ser fiel. E eu quero dizer para você, meu irmão, é isso que eu vou falar essa noite aqui. Existem 2 coisas que são necessárias, que eu procuro sempre falar quando eu vou começar a pregar. É que nós temos que ter tido a experiência com o Senhor Jesus Cristo, de ter aceitado a Ele como nosso Senhor e Salvador. Isso é muito importante. Pois todas as promessas de Deus para o homem, a necessidade primária é você ter aceitado a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aleluia. Então, Jesus é a entrada, é a porta de entrada. É por isso que Ele disse, eu sou a porta das ovelhas. O Senhor Jesus disse, é por isso que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse buscar primeiro, né, é através de aceitar a Jesus como teu Senhor e Salvador. Tem muitas pessoas que reclamam as promessas de Deus. Não, eu tomo posse das promessas, mas não tomou posse do primeiro passo que tem que se tomar. Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. É como, por exemplo, tem direitos para um cidadão irlandês, mas o primeiro passo você tem que tomar posse, digamos, por exemplo, da cidadania, ou primeiro ter o visto, ou alguma coisa assim. Estou dando mais ou menos um exemplo. Então, depois disso, você tem todos os direitos do cidadão. Mas enquanto você não for cidadão, você não tem os direitos. Então, primeiro tem que tomar posse da cidadania. É a entrada. É como, por exemplo, para entrar, digamos, nos Estados Unidos. Você tem que primeiro ter o visto. Depois você vai poder entrar e usufruir das bênçãos que pode haver para você naquela terra. Então, Jesus Cristo é a porta. É por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Então, primeiro, nós temos que andar pelo caminho, entrar pela porta, andar pelo caminho. Tem que estar em Cristo. Porque as promessas de Deus são sim em Cristo Jesus. Então você, graças a Deus, se você não tiver ainda aceitado a Jesus como Salvador, Jesus morreu por você na cruz, deu a sua vida para te salvar, deu a vida para nos salvar. Você vai ter a oportunidade ainda essa madrugada de você aceitar a Jesus como Salvador. A segunda coisa, a palavra de Deus diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Tem muita gente que diz, mas eu quero ver o Senhor, mas eu quero a glória de Deus, eu quero usufruir das bênçãos do Senhor. Só que a Bíblia coloca uma condição, santidade, santificação. Porque sem a santificação ninguém tem acesso a Deus. E todas as coisas são condicionadas à presença de Deus. É por isso que a Bíblia diz, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, as outras coisas são acopladas à santidade de Deus. São acopladas ao reino de Deus. E o reino de Deus é a presença de Deus. É a presença de Deus. Você estar bem com Deus. Mas para estar bem com Deus, tem que ser santo. Santidade. Santidade, amados irmãos. Muita gente pensa assim, mas santidade... eu não posso ser santo, porque aqui na terra ninguém é santo. Tem que estar lá no céu para ser santo. Não, o apóstolo Paulo, muitas vezes ele fala, os santos de Coríntios, os santos de Éfeso, os santos, não é assim que a Bíblia fala? A Bíblia diz, saudai os santos. Então nós somos santos. A Bíblia diz que nós podemos ser santos. Somos santos posicionalmente concedido por Deus. Quando aceitamos a Jesus, somos santificados. Então nós somos dados santidade. Somos dados santidade. Mas também, amados irmãos, nós temos que nos santificar a cada dia.
Separando-nos do pecado, fugindo do pecado, resistindo ao pecado. Você não pode viver em pecado e viver para Deus, né? O pecado, ele dá acesso, abre brecha para o inimigo agir na vida da pessoa. O pecado é como uma fortaleza fortificada, onde o inimigo não pode entrar, mas você de repente abre uma brecha naquela fortaleza, aí você dá acesso aos teus inimigos. Deus não pode fechar a brecha, porque você abre. Hein? Então, quando você pratica santidade, você não dá brecha ao inimigo. Hein? Santidade, Deus exige santidade. Eu, quando aceitei a Jesus Cristo, quando eu vim para Jesus Cristo, eu tinha uma namorada, minha namorada estava até grávida, não sei que isso foi em 86. Hein? E em 86 nasceu o meu filho. Hein? O meu filho nasceu em 86. E em 87, parece, 88, nasceu a minha filha. E eu queria casar com essa menina, só que não deu para casar. Então, eu era criança também, só tinha 17 anos, quando eu tive meu filho. E aí partiu. E eu fiquei sozinho. Mas talvez fosse o plano de Deus para a minha vida. A partir daquele momento, porque a pessoa também não seguiu os caminhos do Senhor. Mas dali para diante eu falei para Deus: Deus, eu só vou tocar em mulher o dia que eu casar. Eu falei para Deus: Deus, não vou tocar em mulher de ninguém. Isso lá para 89, 90, por aí, quando isso tudo, ela foi para outro homem e ficou assim. Eu falei: Deus, não vou tocar em mulher de ninguém, esposa de ninguém, não vou tomar namorada de ninguém, noiva de ninguém, e não vou tocar em filha de ninguém. Senhor, eu vou esperar até o dia do meu casamento. Estamos em 2015, já vai quase 30 anos, e eu tenho honrado a minha palavra. Muitas vezes o diabo, às vezes, coloca coisa na cabeça das pessoas. Porque a gente é solteiro. Então, às vezes a pessoa pensa uma coisa, o outro fica com medo, ciúme e insegurança. Mas passa 1 ano, 2 anos, 3 anos vivendo comigo, a pessoa fala: não, mas é um homem de Deus. Quando eu cheguei aqui, lá para 2008, cheguei, o pastor Mauri, que estou junto com ele até agora, sou o vice dele na presidência da AGEMEC. As pessoas chegam e falam: pastor, cuidado com esse moço solteiro, já velho assim. Ô pastor, tem que... O pastor, Deus tinha falado com ele para me receber, ele falou: eu vou olhar por ele. Deus falou para eu receber, me recebeu em 2008. E até hoje nós estamos juntos. E o pastor Mauri, morei na casa dele várias vezes. 2 anos, saí, fui pastorear a igreja, voltei. E o pastor Mauri, até hoje, ele fala: não, eu conheço o Daniel Magaia. Eu tenho andado com ele esses anos todos. Mas é por causa da decisão que eu tomei. Eu falei para Deus: Deus, eu serei santo. Acho que os irmãos estão entendendo santidade. Porque as pessoas, algumas vezes, quando você prega, dizem: é que ele é casado. É por isso que ele pode falar, os jovens solteiros. Mas eu posso falar para os jovens, é por isso que eu falo muito para os jovens. E eles podem me escutar, porque eu falo: é possível. É possível você ficar 30 anos sozinho, 20 anos ou mais sozinho, e se guardar em santidade. Amém, jovens? Amém, irmãos? Porque se você não se guardar em santidade, não adianta. Pode cantar bonito, pode pregar bonito, pode fazer bonito, hein? Pode... Vira igual Judas Iscariote. Ele andou com Jesus, mas no final dele se suicidou. Porque era, pior de tudo, ele era ladrão. A Bíblia diz que ele roubava das ofertas que eram jogadas na salva. E além de mais, ele era filho da perdição. É pesado, né? Mas Judas era. Hein? Vira igual Ananias e Safira, Demas, que amou o mundo, e tantos outros. Hein? Balão e tantos outros. Hein? A Bíblia diz: o homem de Deus e a mulher de Deus, santifique-se a si mesmo. Purifique-se a si mesmo. A Bíblia diz: aquele que tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. Que Deus possa olhar para você e dizer sim. Aí Deus diz: saí do meio deles, e eu vos receberei como filhos e filhas. Apartai-vos, separai-vos. Então nós temos que nos separar, igreja. Amém? Amém? Se você quer ver vitória na tua vida, eu quero falar essa noite
sobre batalhas da vida. Como encarar as batalhas da vida. Então você tem que estar na posição. O homem que eu quero falar essa noite, que Deus colocou no meu coração, chama-se Davi. Mas qual foi o maior segredo da vida de Davi? É que Deus era com ele. A Bíblia diz que o dia que Samuel ungiu a Davi, o Espírito Santo de Deus veio habitar em Davi. Aleluia. E a partir daquele dia em diante, Davi tinha a presença de Deus. E a presença de Deus na vida de Davi fazia toda a diferença. E se você quer manter a presença de Deus na tua vida, tem que ser santo. Não tem como você andar com Deus e ainda ficar se embriagando com bebida alcoólica. Não tem como você andar com Deus e ainda se drogando com drogas. Não tem como você andar com Deus e ainda praticando adultério, prostituição, feitiçaria. Vai na cartomancia, lê palma de mão, vai na astrologia e tantas outras coisas. Santifica-te, separa-te para Deus. Não tem como você andar com Deus e ainda ser gay, andar com Deus e ainda ser lésbica. Tem que ser santo, aleluia, separado. Deus não se agrada de nenhum pecado. O mundo está querendo distorcer tudo. O mundo quer homem casando com homem, mulher casando com mulher. Mas a palavra de Deus diz que Deus não se agrada. É pecado, o homem tem que ser santo. Aleluia. Davi era assim. Muita gente não gosta de mim, porque eu prego a verdade. Eu não mudo não, irmão sincero, nada. Eu prego a verdade como sempre. Algumas pessoas ficam bravas, com raiva. Não, eu queria ouvir sobre porta aberta, eu queria ouvir sobre promessa, mas o homem só prega a Bíblia, só prega a santidade. Em 1 de Samuel, mas também muita gente gosta, hein? Muita gente gosta. Olha os crentes felizes aí. Muita gente gosta, aleluia. Oh, glória a Deus. A igreja do Senhor é a igreja verdadeira que está aqui. Porque para um homem, pastor, há cerca de 1h da manhã está na igreja, é um homem sério com Deus, é uma mulher séria com Deus, é um homem e uma mulher que ama o Senhor. É por isso que está na igreja, 1h, meia-noite. São homens sérios com Deus. E pessoas sérias com Deus gostam. 1 de Samuel. Eu quero falar essa noite, amados irmãos, em curtas palavras, sobre como enfrentar muitas lutas que vêm contra nós, que vêm nas nossas vidas. O inimigo, ele levanta, amados irmãos, de formas terríveis contra o crente. Tudo isso que eu falei aqui, o crente, o homem que vive para Deus, o homem que anda com Deus, o inimigo, ele fica com fúria. Fúria grande. Se ele pudesse, ele estraçalhava a gente. Ele odeia a gente. Só para vocês terem ideia, o inimigo já levantou alguém, pegou o revólver sem me conhecer, sem nada. Eu estava simplesmente no orelhão, encostado no carro dele. Só porque eu encostei no carro, ele chegou sendo negro, ele encostou no meu carro, já me puxou. No que o meu pai puxou ele, porque viu que ele ia me bater na parede. Eu sou magrinho, era grandão, altão assim. E ele pegou para me bater na parede. Meu pai puxou ele, isso na África do Sul, em Johannesburg, na época do apartheid. Ele podia me matar e me jogar na rua. Ele estava livre. O apartheid, tempo que Mandela estava na cadeia por causa do apartheid. Ele tirou o revólver. Quando viu que o meu pai puxou ele, viu que éramos dois, aí ele puxou o revólver. Ele apontou, atirou 3 vezes. Das 3 vezes eu gritei, Jesus! O revólver, não saiu bala. Mas a fúria do diabo é grande. A fúria é muito grande. Se ele puder, ele estraçalha. Só que tem uma coisa. Nós temos o Deus das batalhas. É por isso que Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. O crente enfrenta batalha. O crente enfrenta guerra. A partir do dia que você aceita Jesus aqui na terra, você é alistado para uma batalha. Você é alistado como um soldado para o exército. Você é alistado para as fileiras do exército de Deus. E o inimigo, ele vai te enfrentar. O inimigo, ele vai enviar todo tipo de ataques contra a tua vida. O inimigo ataca a igreja. O inimigo ataca os obreiros. O inimigo ataca os irmãos. O inimigo ataca todos os crentes. O inimigo ataca a igreja como grupo. O inimigo ataca a igreja como indivíduo. Ataca o crente no seu trabalho. Ataca o crente no seu
serviço, ataca o crente no seu lar, ataca o crente na rua, na escola. O inimigo a todo momento, ele levanta investidas contra o crente. Você fala, pastor, me prova. Eu te provo, por exemplo, pela vida do Senhor Jesus Cristo. Desde que o Senhor Jesus Cristo nasceu, igreja, nós vemos o diabo se levantando com fúria contra ele. Por exemplo, nós vemos o diabo levantando Herodes. Logo quando Jesus nasce, Herodes, a primeira coisa, ele manda matar todas as crianças para matar Jesus. É por isso que Deus fala para José, diz, levanta com a criança, foge para o Egito, porque vão procurar matar ele. Jesus ainda nem nasceu, a estalange, o hotel está lotado, as casas, todo mundo fechou as portas, bateu as portas na cara de Maria, bateu as portas na cara de José, só porque carregava Jesus no útero. Se Maria não tivesse carregando Jesus, todo mundo abria a porta para ela. Aquela noite, amados irmãos, aquela noite do primeiro Natal, as portas estavam abertas. Mas porque levava Jesus, o povo bateu as portas na cara dela. Pá, pá, pá. Não tinha uma porta aberta. A única coisa que tinha era um curral de animal. Muita gente, quando ouve manjedoura, pensa, foi uma cama de luxo, um trem bonito, o nome parece bonito. Mas sabe o que é manjedoura? Manjedoura vem de manjar. O que é manjar? O que é manjar? Comida. E o que é uma manjedoura no curral? É onde os animais se alimentam. É lá. Maria não teve nem uma cama para colocar a criança recém-nascida. Ninguém, pelo menos, olha, a minha casa está lotada, o hotel está lotado, porque eu sei que muitas casas tinha quarto vazio naquela noite. Ninguém trouxe pelo menos uma cama, um colchão. Não. Jogou ela lá, no meio dos animais. Quando nasceu a criança, o lugar que ela podia achar para fazer de berço, você falou o que é coxa? O coxo. A manjedoura. Onde os animais comiam, tinha bolota de resto de comida. Você acha que talvez José só passou a mão? Porque ela já estava para dar à luz. E colocou no meio daquela coisa toda, aquela comida, resto de comida que os animais comiam. Crente enfrenta a batalha. Eu não vou continuar para ver quando Jesus é pego, quase que jogado em cima do monte para se partir lá embaixo. Quantas vezes? Parece que cada manhã que nascia, o pastor Fernando estava falando que ele trabalhava o dia todo. Mas olha, o dia todo nesse trabalho que o pastor falou, como ele é enfrentado pelos fariseus. Cada um, a Bíblia diz, vindo para o tentar, ora para ver se entregava ele na mão de Herodes, de César. Podemos dar imposto. Mas não é que eles estavam interessados em ouvir Jesus falar sobre os impostos. Queriam dar oportunidade para poder entregar Jesus para os romanos. Até que o crucificaram. O crente vai enfrentar a batalha. Você vai enfrentar a batalha na Irlanda. Você vai enfrentar a batalha em Clonia, Dublin, lá no teu trabalho, lá na tua escola. Você vai enfrentar o trabalho dentro de você mesmo. Batalhas interiores, no teu lar. Desentendimento às vezes das pessoas que são mais próximas de você. As pessoas que talvez deviam te auxiliar, te ajudar. Às vezes as pessoas que você lidera. Às vezes as palavras que você fala, todo mundo entende errado. Você fala pão, o outro escutou padre. É tanta coisa. Então você vai enfrentar a batalha. Mas olha aqui, e vai ter aqueles espíritos também, que eles nem se incorporam nas pessoas para te atacar. Vem espiritualmente. Forças malignas, poderosas, que vêm contra o crente. Mas quando você enfrentar as lutas, você tem que saber que o objetivo dessas lutas que o crente enfrenta é para poder trazer glória para Deus. Aleluia. E também você tem que ter o conhecimento que toda luta que você enfrentar, você tem que reverter toda essa luta para que ela traga glória para Deus. Não é para que, eu vou vencer essa luta e a maneira como eu vou sair dessa peleja, o povo vai saber que eu sou crente. O povo vai ver que eu sou um gigante espiritual. Agora é que eles vão me conhecer. Não, isso aqui é para apresentar o irmão fulano. Não, isso aqui é para o pastor. Não.
Deus. Olha aqui como Davi fez o versículo 46. Alguém pode ler para nós o versículo 46? Olha o que Davi fez em relação às lutas. O objetivo de Davi no meio das batalhas que ele enfrentava. Aqui foi uma grande batalha onde Golias vinha para enfrentar Israel. 46, alguém achou? Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. As últimas palavras, e toda, por favor, pode ler? E toda A terra saberá que há Deus em Israel. Amém. Olha Davi aqui. Davi descreve o que ele vai fazer com os inimigos dele, com a guerra que ele estava enfrentando. E ele fala, não é para eu alcançar uma grande vitória, não é para o povo saber que eu sou um campeão que mata o Golias da vida, não é para o povo saber que eu sou o tal. Não. Toda a terra saberá que há Deus. É por isso que quando eu estava naquele ônibus e aquela lituana, eu não sabia que era lituana, era uma mulher loira. Vocês sabem que as mulheres lá do leste, polonês, lituano, tcheca e não sei quanto, são tudo, a maioria são loiras, olho azul e tal. Aquela senhora, só que é uma senhora já de idade. Do meu lado, eu não sabia se era irlandesa, inglesa ou seja lá o que for, mas eu pensei assim, essa mulher deve não conhecer a Deus. Eu tenho que sair desse ônibus, essa mulher sabendo quem é Deus, quem é Jesus. Eu tenho que falar para ela. E arrumei um pretexto do clima. Falei, nossa, mas esse verão não apareceu não. O sol não nasceu. Mas olha a chuva, eu quase que molhei lá em dobro. É verdade mesmo, eu até esperava o verão. Acho que agosto já vai acabar. Não sei. Eu falei, mas eu não reclamo não. Em tudo eu dou graças a Deus. Eu falei, Deus. E dali? Já parti para a cruz, para a salvação. O objetivo, pastor, é que toda a terra conheça que há Deus. Que há Deus. Que conheçam que há Deus. E ele, por acaso, até me falou, tem uma igreja lá dos lituanos. Eu vou lá. Tem uma igreja dos lituanos, porque todas as nações têm um povo crente em algum lugar. Por exemplo, os romenos, tem uma igreja dos romenos. Se achar um romeno, ele sabe, só que ele não vai. Os brasileiros, por exemplo, sabem que tem igreja dos brasileiros, mas eles estão aí em dobro, mas não vai. Então, quando você evangeliza, ele já sabe, olha, tem uns lá crentes. É por isso que você tem que mandar mensagem para ele, você tem que falar no seu Facebook da igreja, você tem que publicar a igreja, para o povo, quando um dia Deus tocar, ou ele ficar apertado, ele sabe onde é que tem a igreja. Fale da igreja, fale de Jesus, mas apresente a igreja, porque se ele conhecer a igreja, ele vai conhecer Jesus. Aleluia. Mas, amados irmãos, que toda a terra saiba que há Deus em Israel. A segunda, amados irmãos, o segundo objetivo das batalhas que você enfrenta, é para que toda a congregação saiba que o Senhor salva. Olha comigo no versículo 47. Leia para nós, irmã, por favor. Leia para nós aí, irmã. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará na nossa mão. Aleluia, amém? O que diz a Bíblia? E saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Aleluia. O objetivo é para que a congregação conheça a Deus, saiba as obras de Deus, conheça a Jesus Cristo. Eu vivo para a glória de Deus, eu vivo para apresentar a Jesus Cristo. Seja a luta, amados irmãos, seja a vitória, seja a batalha, seja o que for que eu enfrento, igreja amada, é para a glória do meu Deus. Eu faço tudo para apresentar ao Senhor Jesus Cristo. Não é para a minha glória, não é para o meu louvor, não é para aparecer, é para a glória de Deus. Até esta noite, enquanto eu estava sentado aqui, enquanto eu estava de joelho orando, eu falava, Senhor, eu vou pregar, mas não é para que eu seja visto, não é para que o povo admire, não é para o povo ache, mas ele pode falar, mas ele fala assim, não, Senhor, que tu apareças, é para a tua glória, é para o teu louvor, é para a edificação da igreja, é para que alguém saia dessa igreja edificado, que as verdades eternas de Deus fiquem incrustadas no coração, no espírito e na alma, que a
Oh, Rabachakaramanaya. Oh, aleluia. Por isso, crente, veja oportunidades nos desafios, nas lutas, nas provas, nas tribulações, nos perigos, nas guerras que você enfrenta. Veja objetivos. Porque eles vêm com objetivo. Por exemplo, quando Israel estava no deserto, muita gente deve ter pensado, meu Deus, nem sei por que eu estou nesse deserto. Nem sei por quê, nem sei por que Deus nos mandou. Olha, meu Deus, esse deserto. Mas Deus lá na frente, na Bíblia, Ele nos fala por que permitiu o deserto para Israel. Diz, o Senhor te permitiu andar esses 40 anos no deserto para te provar, para ver se tu... E Deus começa a falar por que mandou Israel no deserto. Por exemplo, Deus fala para Abraão, oferece o teu filho. Pega o teu filho, mata ele e queima ele e oferece em sacrifício. Abraão não sabia por quê. Meu Deus, que prova, por quê? Por que essa prova? Mas Deus, lá no final, Deus explica para ele. Diz, tenho visto que você é fiel. Hoje, vi que realmente temes ao Senhor e és fiel. Então, aquela prova era para provar Abraão, para ver a fidelidade dele para com Deus. As provas que nós enfrentamos, elas têm um objetivo. Talvez é para trabalhar o seu caráter. Talvez é para te humilhar. Paulo, ele enfrentou uma prova terrível. Ele foi esbofeteado pelo anjo do inimigo com permissão de Deus. E ele não sabia de tudo isso. Ele chama de espinho na carne. E diz que naquela agonia daquele espinho, que eu nem sei o que era, que ele chorou, Senhor, Deus, tira esse espinho da minha carne. Aí diz que Deus falou, é para que você não se exalte, por causa das muitas revelações que você teve. Que você foi levado ao terceiro céu, e você viu coisas inefáveis, que não ao homem é permitido, que não é permitido ao homem ver, qualquer homem. Então, eu estou colocando nas minhas próprias palavras. Paulo viu o terceiro céu, e viu coisas que eu não vi ainda, nem você viu. E por causa disso, Paulo podia se ensoberbecer. Aí Deus permitiu o espinho na cara. Aí Deus explica para ele por que ele passou por aquela prova. Talvez você, oh meu Deus, eu vou largar a fé. A prova está doendo. Tem um hino lá que fala, a prova está doendo, Jesus. Ela me faz chorar. Tem gente que larga tudo. O irmão Emerson toca violão, larga o violão. Ah, está doendo demais essa prova. O irmão lá toca a bateria, larga a bateria. O outro lá do som, larga o som. Quem prega, larga a pregação. Quem congrega, larga a congregação. Está doendo, vou deixar de congregar, vou ficar em casa. Não, entenda o objetivo da prova. Aleluia. Por que estou sendo provado? Continue tocando. Continue vindo aqui na igreja tocar. Continue fazendo aquilo que você tem que fazer. Continue auxiliando o teu pastor, apoiando o teu pastor. Pastor, a prova está doendo, mas estou aqui, pastor. Aleluia. Tem um outro lá que diz, o gás já acabou. Quem sabe cantar esse hino é o Diácono Márcio. Canta o meu gás já acabou, estou na prova, mas estou na bênção. Um trem assim, um hino mais ou menos desse jeito. A prova acabou, a luz está cortada e não sei o que lá. Eu já falei para o Diácono Márcio, para de cantar esse hino, porque vai trazer prova. Eu vou cantar a bênção. Mas eu brinco com ele, eu falo com ele, mas a luz está cortada, a prova. E às vezes a prova está lá, e o que o crente faz? Ah, eu vou largar tudo, eu vou caçar o mundo. Não. Entenda o objetivo da prova. Aleluia. Deus está te preparando para algo. Aleluia. Eu falei para um homem hoje, aquele homem do táxi, porque ele estava falando, não sei. Porque eu falei para ele, Deus está preparando um povo para a eternidade. E essa vida aqui é só um estágio de preparação para a maior, que é a eterna, depois da morte. Só que muita gente gasta esta vida, que devia estar se preparando, vivendo tudo que tinha que viver nesta, e não prepara para a outra. Falei, sabe por que a coisa aqui está apertada? Por que aperta? Por que andar com Deus não é fácil? Não, falando para ele. Eu falei, por quê? Para quem vai entrar no céu só a elite. E você já viu como se prepara a tropa de elite? Você já viu quem chega ao último estágio
e é graduado como elite. São os melhores. Então, esses 70 anos de vida aqui é a seleção dos melhores que vão entrar na glória. Os fracos ficam pelo caminho. É por isso que Jesus disse, desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado pela violência. E são os violentos que entram nele, que se apossam dele. Somente os violentos entram no reino do céu. Fraco não chega lá, porque desiste fácil. É por isso que Jesus disse, ser fiel, se for preciso, até a morte, e te darei a coroa da vida. Somente aquele que for fiel, se for preciso, até morrer. No original em grego está assim. A tradução diz, ser fiel até a morte, te darei a coroa. Mas o original em grego diz, ser fiel, se for preciso, até a morte. Quer dizer, se precisar morrer por Cristo, eu vou morrer. Mas não cairei, não me entregarei. Só a elite entra na glória. Aleluia. Essa vida é uma seleção. E muitos, é por isso que a Bíblia diz que no deserto, muitos túmulos foram erguidos. Porque aqueles que não eram capacitados para entrar em Canaã foram tombando pelo deserto. A Bíblia fala, diz que lembrem daqueles que caminharam pelo deserto durante 40 anos. E aqueles que iam enfraquecendo, iam se destruindo a si mesmo, caíam pelo deserto. Mas aqueles que ficaram fiéis no Senhor, eu escuto um dizendo, assim como eu era há 80 anos atrás, 80 anos atrás, ainda sou até hoje. Aleluia. Caleb diz, entrega-me esse monte com esses jebuseus cananitas que estão aí, e eu tomarei posse. Porque do mesmo jeito que eu era há 80 anos, 40 anos atrás, ainda estou na mesma força. É o homem, pastor, que prevaleceu. Os colegas dele tomou tudo pelo deserto. Mas aqueles que foram firmes e fiéis, eles entraram em Canaã. Que você entre em Canaã, meu irmão. Que você entre em Canaã, minha irmã. Que você esteja pronta quando soar a trombeta. Quando o rei voltar, quando o rei chamar, que você esteja pronto. Ainda que você enfrente lutas nessa vida, enfrenta a luta com coragem. Saiba que é preparação para a eternidade. Somente os fiéis chegam lá. É por isso que Paulo dizia, os romanos podem me cortar ao meio. É por isso que Pedro dizia, podem me crucificar de cabeça para baixo. É por isso que, amados irmãos, os apóstolos foram apedrejados, não desprezando toda afronta. Eles foram até o final. Ser fiel. Aleluia. Eu estou já terminando. Mas só para nós podermos fazer um pequeno análise, diz, olha aqui, o inimigo afronta e fala coisas sobre você para te intimidar. Não tenha medo das intimidações do inimigo. Quantas vezes o inimigo vem intimidar o crente? E muita gente desiste por causa do medo do inimigo. Você tem medo? Muitas pessoas estão enfrentando medo, pânico, medo. Seja corajoso. Aleluia. Seja corajoso, amém? Amém. Seja corajoso. Amém. Aleluia. O crente que vai, é por isso que a Bíblia diz que os tímidos não entram na cidade celestial. Não entram. Diz que ali não entra tímido, medroso, não entra. Ser corajoso. Aleluia. Enfrenta, luta se for preciso. Aleluia. Caminhe na fé. Tem muita gente que tem medo. Tem gente que tem medo da garda, medo da... não tenha medo não, meu irmão. Tem gente que tem medo do diabo, medo dos ataques. Tem gente que não quer ser crente porque tem medo da tribulação, medo da prova, medo. Não tenha medo. Olha aqui o que Davi enfrentou. Versículo 42 e 43. Olha aqui. Não temas o que o inimigo diz. Não temas os sustos do inimigo contra a tua vida. Não tema, porque às vezes outras pessoas também vão vir te desencorajar para te falar sobre o teu inimigo, sobre a tua guerra. Fala, meu Deus, quem enfrentou essa batalha? A última pessoa que enfrentou essa batalha não sobreviveu. A última pessoa que passou por essa luta
Ih, tombou. Não escuta não, meu irmão. Ei, pastor, a última pessoa que eu vi com essa situação aí, essa dor aí, a pessoa que eu vi que ele tinha, o último, não sei o que ela fala, mas eu não. E você tem a promessa de Deus. Olha aqui, o que Davi fala. Versículo 42, leia para nós, irmã. Eu estou pedindo à irmã que a irmã está... que lê, parece que lê mais alto e lê. E já está aberto, leia mesmo. 42, 43. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem. Olha aqui, e de gente... o inimigo desprezando a Davi. Ele conhece quem é você. Ele sabe o Deus que você tem. Mas ele é astuto. Ele te despreza. E o que mais? Porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Meu Deus. E olha para falar, olha esse neguinho aí. O que esse neguinho vai fazer? Não, ou esse brasileiro aí, ou esse, não sei, goiano, ou esse Mato Grossense, ou esse baiano aí. Aleluia. Mas não é o baiano não, não é o goiano não. Não é o loiro não, não é não. Sabe quem é? É o Deus de Israel. Aleluia. A quem teve afrontado. Eu sou pequeno, mas você não tem afrontado a mim. Você está afrontando Deus vivo. Aí a história é outra, irmão Simei. Aleluia. Aí a história é outra, pastor Fernando. Não é a mim não. É o Deus dos exércitos de Israel. Quando fala o Deus dos exércitos de Israel, está falando o Deus da guerra. O comandante dos exércitos. Em inglês fala The Lord God of the arms. The Lord God of hosts. Hosts, entende-se melhor nas guerras antigas. Eram aquelas legiões de soldados. Hosts. Ele é o general. É o chefe máximo de todo o exército. É o capitão. Oh, aleluia. Eu nunca vi ele perder uma batalha. Eu nunca vi ele sair derrotado. Eu nunca vi ele desistir de uma guerra. Eu nunca vi ele cair tombado. Já vai anos e anos e anos. Ele só vence, vence, vence. E ainda aquele que te enfrentar. É por isso que Davi disse: é só questão de tempo. Eu entregarei o teu corpo aos pássaros dos céus. Eu cortarei a tua cabeça. Olha aqui como Davi enfrentou. O inimigo veio com sustos para Davi. Desprezou Davi. Olha até o rei Saul. Olha 33, versículo 33 de Mavira. No mesmo capítulo, versículo 33. O que diz? O rei Saul. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. E Saul realmente, olhando humanamente falando, era contra todas as probabilidades. Aquilo que em inglês fala against all odds. Contra todas as probabilidades. Imagina um Davi que deveria ser Davi. Agora Golias era um gigante, guerreiro, desde a sua infância. Gente, Davizinho, o que é que tu podes? Oh, aleluia! Mas a questão aqui não é Davi não. Aleluia. Glória a Deus. O homem só vê você. Só vê você, irmã. Só vê você, irmão. Mas com você está o Senhor dos Exércitos. Está o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não tenha medo daquilo que está ao redor de você. Porque as pessoas realmente falam assim: não, mas esse caso é impossível. Ah, não tem jeito não. Não, acabou. Acabou. Mas vou te falar uma coisa. O meu Deus, o teu Deus, ele é especialista
impossíveis. Aleluia. Parece que quando o negócio fica impossível, parece que aí é que ele gosta. Aleluia. Você fala, pastor, como? Eu te provo. A Bíblia diz que Lázaro estava vivo, mas estava doente, mas ainda vivo. Aí você fala, não, mas o homem ainda está vivo. Então é mais fácil, né? Se for eu já vou lá, coloco um óleo, tá? O homem pelo menos ainda respira. Quem sabe Deus ainda. Mas Jesus fala, não, esse negócio ainda não ficou impossível não. Deixa o trem ficar impossível. Aí o homem morre. Morreu hoje, ainda chegando lá, talvez o corpo ainda está quente. Não, fala, ainda não está impossível não. Deixa passar uns dias, 4 dias. O defunto já cheira mal lá no cemitério. Aí fala, agora é que é a minha vez. Aleluia. Aleluia. Ele é especialista em causas impossíveis. Aleluia. Eu venho te falar nessa vigília. Aquela causa na imigração, ele vai tratar. Aleluia. Aquela causa lá na empresa, ele vai tomar conta. Aquela causa lá naquela escola vai tomar conta. Aquela causa lá no teu lar, aquele teu filho, aquela tua filha, Deus vai tomar frente. Pode ficar seguro que Ele vai tomar conta. Aquela causa, eu não sei qual é a causa. Esse é o Deus que nós servimos, igreja. Ele é especialista em causa impossível. Entrega para Ele essa noite, entrega para Ele. Eu estou profetizando na tua vida. Entrega para Ele. Pode entregar, pode entregar, pode entregar, pode entregar. A causa impossível, Ele é especialista. Ele é especialista, Ele é especialista. Não temas aquilo que vês. Hein? Pois muitas vezes, amados irmãos, o que nós vemos não é a realidade. Pois a realidade é aquilo que Deus vê. Eu estou parando agora. Versículo 41. O que diz o versículo 41? O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. Amém? Meu Deus. Eu fico imaginando, amados, esse gigante. Olha a descrição do gigante, parecia um crocodilo com escamas. Olha o versículo 6. A descrição desse monstro que apareceu. O 6. Olha o 6. Leia o 6 para nós. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. Meu Deus. Pastor, não parece um monstro. O homem trazia grevas de bronze nos pés. Escudo de... O povo levava escudo era na frente. O homem tinha escudo. O escudo era pesado. Ele tinha um escudo nos ombros. Que flecha nenhuma passava por detrás. Se você olhar a armadura em Efésios, é só a arma da frente. Não havia nada para trás. Mas esse homem aqui, ele levava escudo nas costas. Sozinho, carregava o escudo nas costas. Ainda tinha... Se você... Olha aqui o versículo 4 e o 5. Olha o monstro que apareceu para lutar com Davi. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era peso da couraça de 50.000 ciclos de bronze. Meu Deus, o homem tinha escamas, uma couraça de escamas. Você enfrentaria um homem desse? Ele não podia ficar de pé dentro dessa casa. Está vendo a parte mais alta aqui? Não ficava. Talvez era a cintura dele. É um homem terrível, não é? Mas Davi, aleluia, conhecia o seu Deus. Davi só tinha, ele só olhava aí na frente, esse homem está armado de um jeito terrível. As armas dele, ele não carregava sozinho. Tinha um monstro que ia na frente dele para carregar o escudo, só para defender ele. O homem era terrível, era grande. Davizinho, meu Deus, ele sai porque confia no seu Deus. Porque Deus disse, eu não te deixarei, não te desampararei. Não tema, meu irmão, não tema, minha irmã. Não tema, igreja, não tema, não tema, não tema, não tema. Não tema, não tema. Ouse lutar, ouse enfrentar, ouse, avance, avance. Essa batalha não é tua, essa batalha é do teu Deus. A única coisa que Deus quer que você
é que você tenha ousadia, é que você fique de pé, é que você avance. Avance, igreja de Clonim, avance, pastor Fernando, avance, evangelize essa cidade. Tome posse dessa terra, tome posse das almas, clame por esses brasileiros, irlandeses, sejam quem for as almas que vivem por aqui. Avance, pastor, porque muitas vezes o inimigo nos afronta, o inimigo quer que pare a igreja, o inimigo odeia a igreja, quer que a igreja feche as portas, quer que tudo termine, porque não quer que as almas sejam resgatadas, não quer que as vidas sejam abençoadas. O inimigo confronta a igreja, quer fechar as portas, batalha contra o pastor, luta contra a igreja, mas vá em frente, pastor, faça obra, seja como Davi. Igreja querida, vá para frente, igreja querida, lute, igreja querida, enfrente as batalhas, não pare, não pare. Oh, igreja, vocês não enfrentam, não imagina as batalhas que o crente enfrenta. Pastor, eu trabalhei uma época lá na África com um grupo, uma organização missionária. E eles pagavam as passagens para mim ir para outros lugares. Eu viajava por país para fazer a obra. E Deus, em 97, me levou para o Brasil, para viver no Brasil. Eu fui morar no Brasil, morei 8 anos no Brasil. Mas quando eu estava no Brasil, esse grupo, essa organização me procurou. E tinha um obreiro que tinha comunhão comigo, falava no telefone toda hora, conversávamos. E eles conheciam ele, sabiam que ele me conhecia. Como eles não tinham contato comigo, perderam o contato porque eu estava no Brasil, e esse irmão também estava no Brasil, aí falaram com ele. Ele falou, Daniel Magaia. Daniel Magaia morreu. Uma doença o acometeu e morreu. Meu Deus, Daniel, eu lembro dele. Aí os missionários choraram, os missionários se entristeceram e largaram de mão. Queriam me abençoar. Uma grande porta dessa organização tinha sido aberta. E ele falou, morreu. Aí, em 2007, 2008, eu estava pregando numa igreja em Portugal. Eu estou pregando igual agora. Aí entra um dos líderes daquela organização. E eu estou gritando no púlpito. Ele, não é possível! Esse homem está morto! Esse homem morreu em 98. Aí a igreja toda parou, eu também parei. O pastor Carlos está sendo gravado, não está? O pastor Carlos gritou. Não, morreu. Eu tive que parar a pregação. Morri? Não morri não. Não, você morreu, nós te procuramos. Fulano. E o fulano conversava comigo, continuava falando comigo. E eu obreiro. Inveja, ciúme, sei lá. É muita coisa. Vocês não imaginam. Se eu for lhes contar as lutas que tenho passado nessa vida. Imagina a calúnia que você morreu. É terrível. E está pregando. Ouse lutar. Porque a luta para fechar a obra. Tem gente que até hoje fala, mas continua pregando ainda. Mas ainda continua na fé. Não para. Às vezes eu estou andando na rua, endemoniado. Os irmãos sabem, né? Um irlandês que nunca me viu me pegou. Eu, Jesus, me largou. E fala, volta para o teu país. Os irmãos lembram? Souberam disso? Que eu fui apanhar lá? Nunca me viu. Eu estou vindo da igreja, de terno, gravata, com bico. Tanta gente, tanto africano refugiado, eles não fazem nada, mas eu falo, volta para o teu país. Nós estamos em paz aqui, você nos incomoda, você vem nos incomodar. Volta para a tua terra, te odeio. Oh, pastor, o senhor acha que o diabo gosta disso que estamos fazendo essa madrugada aqui? Ele não gosta não. Quem que o senhor deixa esse povo, pastor? Estariam na droga, estariam na bebida, estariam na prostituição, Ele odeia os pastores. Porque o pastor aponta para Jesus. E Jesus leva para o céu, liberta as almas. O diabo tem raiva da igreja, porque a igreja fecha as portas do inferno. É verdade. Resgata as almas da perdição. Se as igrejas não houvessem aqui na Irlanda, dos brasileiros que estão nas igrejas aqui, estarão na disco, estarão na bebedeira, estarão na prostituição.
prostituição, na perdição, na droga. Mas a igreja, graças a Deus, pela porta da igreja que está aberta. Porque muitos brasileiros e irlandeses estão vindo para Jesus através da igreja. Vários irlandeses estão conhecendo Jesus. Muito obrigado. Vários irlandeses. Vários de outras nacionalidades. Eu estive aqui em Dublin, numa reunião com 20 mil pessoas. 20 mil aqui em Dublin, num dos maiores hotéis, no seu nome aqui. Lugar lá que corre cavalos lá. Eles arrumam uma tenda para fora, mas dentro de Dublin. Uma reunião, pregar a palavra, irlandeses, africanos, de todo tipo. Sabe, o evangelho está avançando. Deus está operando. O diabo tem raiva. Mas eu falo para a igreja, avance, igreja. Vai em frente. Continue, irmão Simei. A fúria é grande, mas vai para frente. Leva esses jovens. Faz acampamentos. Faz retiros. Faz vigílias. Faz cultos. Abram cultos em inglês. Evangelize. Distribua folhetos nas ruas. Continue, pastor Fernando. Distribua folheto. Fale de Jesus. Continue, presbítero Júnior. Enfrente esse inferno. Enfrente as guerras. Ganhe as almas. Ganhemos os estudantes que estão espalhados por Dublin. Os trabalhadores que estão trabalhando em Dublin. Leve folhetos. Se não pode falar, passe um folheto na mão dele. Coloque o endereço da igreja. Porque alguém vai ler o folheto e vai poder ligar para algum telefone. Vai poder achar uma direção. Mas ouse lutar. Davi lutou. Davi disse: quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse filisteu? E sabe qual foi o final? A Bíblia diz que, sabe, a tua arma para matar o teu inimigo, sabe onde é que está? Está na cintura do teu próprio inimigo. Você vai matar ele com a espada dele mesmo. Muita gente pensa que Davi matou o filisteu com a funda. Sim, matou. Mas sabe o que Davi usou? Foi a espada do próprio Golias. A funda derrubou Golias. Mas a Bíblia diz que Davi subiu em cima de Golias, arrancou aquela espada que era tão pesada. Eu parece que imagino Davi levantando e só soltou. Diz que dividiu o corpo da cabeça e carregou a cabeça e vinha como um inocente. E Saul falou: de quem é filho? Vinha carregando a cabeça uma criança. Aleluia. A espada que vai matar o teu adversário está com ele mesmo. Meu Deus. Aleluia. É mistério, né, pastor? Glória a Deus. Aleluia. Está com ele mesmo. Aleluia. Você não tem trabalho. Olha, até a espada você não tem que procurar. É dele mesmo. Oh, irmão Emerson, a espada que você vai usar está nele mesmo. Deus vai te entregar na sua mão. Vai entregar. Você sabia que Deus vai te entregar na tua mão? Os teus inimigos Deus entrega na tua mão. Aleluia. Eu quero terminar agora. Não sei se tem alguém esta noite. Nem preguei. Não preguei nem metade da mensagem. Na verdade, só fui em 2 pontos. Essa mensagem tem vários pontos. Mas não deu nem para avançar mais. Eu vou parar. Aleluia, glória a Deus. Eu quero perguntar para os irmãos. O irmão está falando para eu terminar a mensagem. Mas eu estou preocupado que eu não perguntei que hora que eu devia terminar. Eu vou parar agora. Queria perguntar se tem entre nós alguma pessoa que diz: eu quero aceitar a Jesus como Salvador. Tem alguém que ainda não é crente e diz: essa noite eu quero receber Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Eu falei que o primeiro passo é você receber Jesus. Tem alguém? Levanta a mão, me dê um sinal. Tem ninguém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Eu vou fazer esta oração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Eu quero orar. Aleluia. Talvez alguém diz: pastor, ore por mim. Eu quero orar por você. Eu não sei, está aqui o pastor Fernando. Vamos estar ministrando esta oração por você. Eu quero orar por você. Você que diz: pastor, ore por nós. Ore por mim. Venha para frente. Não, a Maria Luísa já está vindo já para receber a oração. Aleluia. Tem alguém que diz: eu quero oração. Venha para frente. Aleluia.